Pronto. Gênesis 42:3. Gênesis 42. Agora é abertura para o Espírito Santo operar na sua vida nessa manhã. Quem mais dá curtida na live, hein, gente, vai poder pedir um louvor. Curtem a live. 42:3. Vamos, todo mundo já pegou a Bíblia lá em Gênesis 42:3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Vamos falar sobre ele, José. A história de José. Pera aí, gente, que eu tô tentando deixar a tela sem nada na hora da gravação. José era um moço, um rapaz de 17 anos, apacentava as ovelhas. E ele tinha os irmãos dele, né? E ele teve um sonho. Ele teve um sonho que molhos se prostrava perante eles. 11 molhos se prostravam perante ele. O tema vai ser sobre ferida. Sabemos que José passou uma situação terrível, né? José ali com os irmãos dele, ele contou esse sonho que molhos se dobravam perante ele. Os irmãos dele se revoltaram, falaram: como assim? Eram 11 molhos, né? Eram em 12, né? São 12 com José. E ali os irmãos dele revoltados com aquela situação, né? Ele teve 2 sonhos também, ele teve outros sonhos, né? E os irmãos dele já estavam meio assim com ele. Por quê? Porque ele era um filho amado do pai dele. Porque ele era um filho da velhice. Como ele era um filho da velhice, ele era um filho que ele era mais, né? Ele era mais amado do que os outros irmãos. Então os irmãos dele já tinham aquela revolta com ele. E ainda mais ele contando esse sonho, né? Ficou pior ainda para José. Simplesmente os irmãos dele saíram. O pai dele mandou ir lá ver como estavam os irmãos. Ele foi. E ele chegando de encontro com os irmãos dele planejaram a morte dele. Os irmãos de José planejaram ali tentar tirar a vida deles, a vida de José, né, no caso. E ele vindo de encontro, e aí um deles ali não, falou: não vamos fazer isso. E aí o que eles decidiram fazer? Jogaram ele dentro de uma cova. Jogaram José dentro de uma cova. E deixaram ele ali dentro de uma cova. E depois, passando os israelitas, eles decidiram vender o irmão deles. Vocês estão entendendo essa mensagem? Que eles decidiram vender o próprio irmão deles, que é José. Eles decidiram vender o irmão deles. E venderam o próprio irmão. E o irmão foi comprado por Potifar. Potifar comprou ele. Vamos falar. Olha só o que José passou: rejeição, abandono, acusação, aflição, medo e angústia. Olha só o que José passou. Vocês estão entendendo? Rejeitado, os irmãos dele ali não iam com a cara dele, que ele era, né, o filhinho amado. Ele era o filhinho amado. Será que a sua mãe tem um filhinho que ela tem mais como preferido, aquele que ela trata de uma forma mais diferente? Será? E aí José ali, ele estando ali, tava tudo normal para ele. Ele foi vendido, tava tudo normal, que ele tava ali
na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar começou a olhar para José de uma forma diferente. José não estava olhando para ela daquela forma, daquela maneira. E ela quis algo a mais com José. José ali temeu, né? Obviamente, ele saiu fora, ele correu. E ela inventou uma mentira. Ela inventou uma mentira sobre José. Ou seja, uma acusação contra ele. José foi preso. Vocês estão entendendo que José foi preso? Havia uma ferida ali em José, porque José, ele ali já foi jogado pelos irmãos dele, aqueles que deveriam amar ele, que era da família dele, que deveria amar ele, jogou ele dentro de uma cova. José já estava com uma ferida aberta. Vocês concordam comigo que José estava com a ferida dele aberta? Glórias a Deus. E ali, aquela acusação fez com que ele fosse parar preso. Ele foi preso. Vocês estão entendendo? Bom dia, Isla. Vocês estão entendendo que ele foi preso? José foi preso? Sem ele ter feito nada, ele foi preso, gente. Sem ele, né? Ali era a palavra dela contra a palavra dele. Qual palavra você acha que ia prevalecer? A palavra dela, mulher de Potifar, homem de nome ali, Potifar, ou a palavra de um hebreu que simplesmente foi vendido para ser escravo, para servir? Qual palavra você acha que ia, né, valer mais? E ali José, o que aconteceu, né? Ele ficou ali preso, e tinha o copeiro e o padeiro do rei, que também tinha sido preso. O rei também lançou eles, né? Ali, para ser presos. E aí os dois, eles tiveram um sonho, e o Senhor deu a interpretação para José desses dois sonhos que eles tiveram. Ou seja, um iria voltar ao cargo e o outro iria morrer. E José queria que ele lembrasse, né? José queria ser lembrado. Ou seja, se deu certo o sonho, né, para lembrar dele, mas ele não foi lembrado, ou seja, ele foi esquecido. Naquele momento ele foi esquecido. Passou-se 2 anos, tá todo mundo compreendendo, havia uma ferida aberta. E ali, o que aconteceu? Passou 2 anos, ele ali não se lembrou dele. Teve um momento que o Senhor deu 2 sonhos para Faraó. Ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? Que as vacas que estavam secas, elas comiam as vacas gordas. E as espigas também, eram espigas secas que comiam as espigas, né? Que estavam bonitas, que estavam vistosas. E José foi chamado. Barbearam ele, arrumaram ele. E ele foi chamado. Por quê? Porque o copeiro se lembrou dele. Olha, houve ali um hebreu, né? Que ele me falou o que acontecer, o que iria acontecer, né? Que eu iria virar, que eu iria voltar, né? A ser copeiro. E ali o que aconteceu? Faraó manda chamar, arrumaram José. A ferida de José ia começar a ir sendo tratada. Vocês estão conseguindo entender que a ferida de José estava começando a ser tratada? José foi chamado. José foi chamado ali, foi arrumado tudo. E ele contou esse sonho que eu falei para vocês. E o Senhor deu a interpretação do sonho para eles. Agora a gente vai voltar na ferida, na sua ferida agora.
Gente, eu já fui da Belém. Bárbara, seja bem-vinda. Todo mundo que está na live, seja bem-vindo. O assunto hoje é sobre ferida. Gente, eu já fui da Belém, né? Eu já fui da Assembleia, né? Não estou mais na Assembleia, mas eu quero contar sobre uma ferida que foi aberta na minha vida lá na Assembleia. Agora é o momento que você vai acessar, você vai ter acesso à sua ferida agora. De Cantaramanagassu de Comana. E eu ali naquela igreja, aparentemente parece que a mocidade ela não se agradava muito de mim. A mocidade não se agradava muito de mim. E eles pegaram uma nota de R$2. Ei, eu vou acessar minha ferida e você vai acessar a sua ferida. Agora, nesse momento, em nome de Jesus. E eles pegaram uma nota de R$2 e começaram a debochar da minha sobrancelha nessa nota. Eles fizeram ali um desenho debochando. E eles colocaram dentro da minha bolsa. Vocês estão entendendo que essa situação aconteceu no meio do culto. E eu tinha muito o costume de ficar em espírito, ou seja, com os olhos fechados. E eu não vi nada. Depois que eu fui ver que tinha uma nota de R$2 na minha bolsa. E ela estava ali debochando da minha sobrancelha. Houve também um acontecimento ali que eles falaram o nome do meu pai. E o debochando do cabelo ali, falando... né? Então olha só a situação que eu passei. Eu tô acessando a minha ferida que foi tratada. E ali esses jovens depois eles foram na casa da minha avó. Não sei quanto tempo passou depois dessa situação. Eles foram na casa da minha avó e eu contei para eles sobre a situação. Eu falei para eles e eu chorei. E depois a gente vai voltar, que José também chorou, gente. José estava em tratamento, mas vamos voltar depois na parte que José também, ele chorou. E ali, gente, eles vieram na minha casa e eu contei e eu chorei. E eu chorei aquela situação que eu passei. Falei, nossa. E ali, eu estando ali, na hora que eu saí... não sei se foi um outro dia, só sei que teve uma pessoa de lá, dos jovens, que me pediu desculpa ou foi perdão, ela falou pra mim. Ou seja, será que foi ela que fez isso? Será que foi ela que planejou? Eu só sei que ela pediu perdão pra mim. E em nome de Jesus ela está perdoada. Se foi ela que arquitetou isso, né? E aí você me pergunta, mas por que fizeram isso com você? Às vezes o Decantaramanagassu de Komanai. Às vezes você está com uma ferida, é um abuso, é algo que aconteceu. E você está com essa ferida se perguntando, por que fizeram isso comigo? É o momento que você vai acessar a sua ferida agora. Será que a sua ferida está curada mesmo? Será que você deixou Jesus tratar a sua ferida? Muito obrigado a Bárbara que ativou o Heart Me. Muito obrigado a presença de cada um de vocês que estão nessa live. Acessa. É o momento de você acessar. Foi uma traição? Alguém te traiu? Foi um amigo? Foi um amigo próximo seu que fez uma traição com você? Foi uma acusação que fizeram contra a sua vida? O que será? O que aconteceu com você? Acessa. Acessa a sua ferida agora. É o momento de você acessar. E aí, gente, agora a gente vai voltar novamente a isso. Depois de eu falar, expor para vocês a ferida que aconteceu comigo, agora a gente vai voltar na história de José. José foi colocado como governador. Ele só estava abaixo do rei. Olha só o nível que o Senhor colocou ele, o tratamento. Olha o tratamento, começou o tratamento. José agora tinha esposa.
José agora tinha esposa. Você está começando a entender que o tratamento, ele tinha esposa e agora ele teria 2 filhos. E agora vamos falar sobre o nome dos 2 filhos de José agora. Deus não se esqueceu de José e ele não se esqueceu de você. O nome do primeiro filho de José se chama Manassés, porque disse Deus, me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O filho dele se chamava Manassés. E teve um outro filho, o segundo filho, né, que se chama Efraim, porque disse Deus, me fez esquecer na terra da minha aflição. Manassés e Efraim. Houve um tratamento. Deixa ele te tratar. É momento de você se tratar nessa manhã. É momento de você se tratar nessa manhã. Glórias a Deus. O Espírito Santo veio ministrando na minha vida. Né? Eu faço oração antes. Eu não abro a live, eu vou abrir a live e pronto. Não, eu orei antes, teve oração antes, teve entrega antes de eu abrir essa live. E o Senhor me deu essa palavra para trazer para vocês nessa manhã. Há pessoas com feridas abertas. Há pessoas com feridas abertas. Trata essa ferida. Trata hoje essa ferida, deixa ele tratar. Teve uma live que eu não quis ter acesso à minha ferida. Eu falei, não, já está no passado, mas o Senhor hoje, Ele quis que eu falasse sobre a minha ferida. Tem coisas que são difíceis, né, para falar para as outras pessoas. Tem coisas tão pessoais, né? Tem coisas que você não falou para ninguém. Tem coisas que ninguém tem acesso. Jesus, Ele tem acesso à sua vida. Jesus, Ele tem acesso a você, Ele tem acesso à sua vida. Você ainda não curou essa ferida. Cura hoje. Cura hoje essa ferida. E aí, gente, agora a gente volta na palavra novamente. Eita, José, houve um tratamento. Você viu que ele falou sobre a questão da terra, da aflição, sobre... Né, o filho dele se chamar Efraim, o filho dele ter um que se chama Manassés. Vocês entenderam? E aí, o que aconteceu? Tudo bem, a ferida já tinha sido tratada. Houve todo um tratamento na ferida de José. Mas agora aqueles que feriram ele iria voltar a ele, que foi a passagem que eu li no início, né? No início dessa ministração. Gênesis 42:3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. 10 irmãos? Mas ele tem 11. O sonho dele foi 11 se prostrando. Peraí. 10 irmãos desceram? 10 irmãos desceram para comprar. Tinha chegado aquele momento, né? Lembra que eu falei que Faraó, ele teve 2 sonhos, né? Ou seja, era 7 anos bonança, aquela coisa boa, juntando tudo. E havia 7 anos que não seria de bonança. Ou seja, chegou nesse momento. É o tempo que os irmãos, aquele que feriram, iria ali, no Egito. Ali era o momento que José iria acessar a ferida dele novamente. E ali eles indo ali, e eles foram ali, e José viu eles não reconheceram. Como que eles iriam imaginar? Como que eles iriam imaginar? Peraí, que era José ali. José já não estava mais da mesma forma, né? Havia passado tempos. José já não era o mesmo na questão física, né?
E também eles, né, nem imaginavam. Por quê? Porque o sonho quem teve foi José. Às vezes você contou um sonho para alguém, a pessoa esqueceu o sonho, mas Jesus, ele não esqueceu o sonho que ele te deu. Às vezes as pessoas que você contou o sonho, eles esqueceram o seu sonho, mas Jesus, ele não esqueceu o sonho. Aleluia, essa palavra o Espírito Santo ali ministrava na minha vida antes de eu entrar nessa live. As pessoas podem esquecer do meu e do seu sonho. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de José. O Senhor, ele não esqueceu de você. Você acessou, você está acessando a sua ferida agora para ser tratada. A sua ferida, ela está sendo acessada agora para ela ser tratada. Porque precisa ter tratamento nessa ferida que está aberta em você e você sabe. Você sabe que essa ferida, ela está aberta. A ferida de José, ela foi tratada. José já estava seguindo a vida dele normalmente. Aí você me pergunta, por que José não foi atrás dos irmãos dele, né? Por que José... Vocês entenderam que quem iria vir atrás deles foi aquele lá, foi aquele a quem fizeram mal a ele. Vocês entenderam isso? Aí você me fala, por quê? Por que o Senhor não falou pro pai dele que ele ainda estava vivo? Porque o pai dele às vezes poderia ali pegar tudo e ir atrás dele. Iria atrapalhar o processo que José passaria naquele Egito. Se o Senhor falasse para o pai dele, olha, seu filho está vivo, ele iria atrás do filho, iria atrapalhar o processo. Às vezes você está num processo doloroso, está doendo essa ferida que precisa ser tratada hoje, em nome de Jesus, nessa live. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali eles não reconheceram, eles se prostraram. José arma tudo, algo ali, para que o mais novo viesse também, né? José, ele viu os irmãos, ele foi para um canto, ele foi chorar no canto. É o momento que você pode estar chorando também aí na sua casa. José também chorou. José, ele chorou também. Ele chorou. José, ele foi num canto para chorar. E armou tudo algo ali para que o mais novo viesse. Vocês estão entendendo? E depois dele armar tudo isso, eles buscaram o mais novo. E ali se cumpriria o sonho, porque eles se dobram. Arecam Taramanagasudecomanai, 11 se dobrando. O sonho se cumpriu de José. José tinha 17 anos, hein? Quantos anos passaram, né? Quantos anos passaram? Né? Se ele estava depois com 30 anos. Vocês entenderam? E ali, depois aconteceu isso, depois ele contou quem ele realmente era. Ele falou, eu sou José. E ele contou para os irmãos dele quem ele realmente era. Ele abraçou, ele beijou os irmãos dele. E essa foi a ministração de hoje. Houve uma ferida, houve um processo doloroso. Houve um processo... Será que José pensou, esse é o meu fim? Aqui, preso? Esse é meu fim, preso? Não era o fim. Não é o fim para a sua vida. Não é o fim para isso que você está vivendo. Vamos colocar um louvor agora, nesse momento. Vamos colocar um louvor nesse momento.
Sejam todos bem-vindos. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Sim, glórias a Deus. Vamos agora, depois dessa ministração, agora vamos ouvir, vamos fazer uma oração. Você vai repetir a oração comigo. Só você que está disposto ao Senhor tratar a sua ferida, você vai repetir comigo a oração. Tá bom? Vamos ouvir esse louvor. Eu sei o que se passa com você, o que tá machucando o teu coração, filho, eu estou vendo essa ferida que está doendo. Glórias a Deus. Não pense que eu vou te deixar assim. Repita comigo. Você clamou meu nome lá. Só você que teve acesso a essa ferida e você viu, você entendeu. Não, peraí, Senhor, ainda tá doendo ainda. Pera, Senhor, eu tô tendo acesso, tá doendo ainda, Senhor, me sara. Você vai repetir comigo essa oração agora. Senhor Jesus, Senhor, eu aceito o seu cuidado. Senhor, eu quero que essa ferida ela seja completamente cicatrizada. Senhor, eu apresento a minha vida diante de Ti. Eu preciso de Ti, eu preciso do seu tratamento. Trata-me, Senhor. Eu quero me lembrar da ferida e eu quero que ela não doa mais. Senhor, eu te peço, ajuda-me nessa manhã, em nome de Jesus.